Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas e, enfim, um vídeo com boas notícias do Botafogo. Tá raro, tá sendo muito raro falar de boas notícias do Botafogo, mas esse vídeo, sim, são de boas notícias do Botafogo. Cara, a grande notícia do dia, no finalzinho da live, na hora ali do almoço, meio-dia, saiu a informação, mas agora é muito mais do que confirmado. Botafogo e Alexander Barbosa se acertam e há uma renovação de contrato encaminhado por mais 3 anos no Botafogo. Para mim, a melhor notícia da semana, o Alexander Barbosa renovando com o Botafogo, tá? Houve um burburinho de saída do Danilo. Rapaz, quase que o Danilo sai do Botafogo, o Botafogo segurou a onda, o Danilo não quer sair e o Danilo fica no Botafogo para esta temporada. Uma outra também, uma grande notícia, mas vamos explicar para vocês os bastidores dessa situação. E de acordo com o Bernardo Gentili, o Botafogo não vai vender mais ninguém nessa janela. Dá para acreditar? No Bernardo Gentili, sim. No Botafogo, a gente não sabe. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Aqui quem manda é nós, porra! Aqui quem manda é nós, porra! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem. Olha, tá quase, hein? A chegarmos aos 97 mil inscritos. Deixa teu like, deixa teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o canal do Anderson Mota. Se você puder ripar o canal também ajuda bastante, beleza? Faça propaganda, cara. Chama a galera para acompanhar aqui o canal do Anderson Mota. Já convidando todos vocês hoje, a partir das 18h45, a nossa live raiz. Vamos falar muito do dia a dia do Botafogo, de notícias do Botafogo. Espero todos vocês aqui a partir das 18h45. Vamos embora, vamos falar do Botafogo, pessoal. Canal Botafogo diz estar financeiramente saudável para despesas correntes após saídas e não planeja novas vendas a curto prazo. Curto prazo é até o meio do ano, né, gente? Sabemos disso. O Botafogo acredita estar financeiramente saudável para as despesas correntes com o elenco nos próximos meses, depois das últimas vendas, Marlon Freitas, Lucas Alter, David Ricardo e Savarino, informou o Bernardo Gentili. Como noticiado, o Glorioso tinha muitas pendências com o atual elenco, incluindo até 3 meses de direito de imagem em atraso, fundo de garantia, luvas, prêmio pela assinatura do contrato, em alguns casos. Com as negociações, o Botafogo conseguiu equacionar nesta semana. O Botafogo está dizendo que está financeiramente saudável na questão salarial dos próximos meses. A preocupação do transfer ban existe, continua, e a gente não sabe quando vai ter solução. A prazo mais curto, o Botafogo tinha que escolher entre pagar os jogadores, deixar tudo em dia, até para não perder jogadores. O Botafogo foi lá e conseguiu resolver essas últimas vendas. De acordo com o Gentili, o Botafogo agora acredita que não precisa mais vender jogadores a curto prazo para pagar as despesas. Segundo a informação que ele teve,
A expectativa é que esses jogadores tenham sido os últimos a saírem, pelo menos falando da necessidade de curto prazo. Quer dizer que não vai ter venda? Não. Por exemplo, chega uma proposta de 40 milhões de euros pelo Danilo. Vai ser difícil, tá? É isso daí. Nós já tínhamos falado isso com vocês na live da manhã, tá? O Botafogo não planeja vender mais ninguém. Claro, se aparecer uma proposta fora da normalidade, o Botafogo pode até aceitar, mas nesse momento não há mais desespero para vender jogadores. A questão do transfer ban é basicamente a espera do aporte. Porém, o Botafogo quase perde um jogador importantíssimo. Olha aqui. Bastidores. A ameaça de rescisão de Danilo acelerou o pagamento de parte dos atrasados pela diretoria do Botafogo. Contratação mais cara da história do clube, o volante esteve perto de deixar o Botafogo por pendências trabalhistas. Questão foi contornada com o pagamento na terça. A crise financeira do Botafogo quase causou mais saídas no elenco. Contratação mais cara da história alvinegro, Danilo esteve perto de rescindir o seu contrato devido a atrasos de pagamento de obrigações trabalhistas. Danilo possuía 3 meses de direito de imagem, atrasados até o início dessa semana, mas uma das folhas foi quitada na terça. Além disso, o volante não recebeu nenhuma das parcelas do Fundo de Garantia, o FGTS, desde que chegou ao Botafogo em julho. A situação incomodou o staff do jogador e o clube recebeu a informação de que havia o risco de perder Danilo por via judicial, se continuasse com 3 meses de pendência. O atraso nos direitos de imagem ou fundo de garantia por múltiplos meses dá direito a uma rescisão indireta na justiça. O risco de perder Danilo acelerou o pagamento dos atrasados no elenco do Botafogo. Na última terça, houve uma reunião entre membros da diretoria e os jogadores, e o alvinegro prometeu quitar as pendências junto com os salários de fevereiro. O pagamento de parte da dívida tranquilizou o volante e sua equipe, que deram mais sinais ao clube e que agora não tentarão uma saída. O staff de Danilo monitora de perto a situação no Botafogo. A falta de clareza em relação à situação financeira do clube incomoda as pessoas que cuidam da carreira do volante. O transfer ban sofrido pelo clube há 3 semanas causa insegurança sobre a manutenção de um elenco competitivo. Os frequentes atrasos no pagamento dos direitos de imagem e de outros compromissos aumentam a insatisfação com relação ao que foi acordado e prometido durante a conversa para o retorno do jogador ao Brasil em julho. Tá? Procurada pelo GE, a SAF não se manifestou. Tem proposta? O Glorioso recusou uma oferta do Fulham de 30 milhões de euros. Ok? Mas nas últimas semanas houve sondagens de Palmeiras e de Zenit. Um intermediário sondou a possibilidade de oferecer o Danilo ao Flamengo, mas ouviu que o rival não tem interesse. Tá? Vamos lá. E aí você fala assim, ué, Anderson, pô, tu falou que só tinha notícia boa e vem com essa? Sim, mas a notícia é boa, tá? A notícia é boa porque ele não vai sair, tá? E agora aqui, só para a gente esclarecer mais ainda, Danilo planeja ficar no Botafogo e busca sequência. Clube não abre mão do volante. Especulado em diferentes clubes, o volante Danilo quer ficar no Botafogo para ter uma sequência de trabalho e o Glorioso também não abre mão dele. Danilo é alvo de clubes. Ok, vamos lá? O que aconteceu? O empresário do Danilo, tá? o Bertolucci, que não está se entendendo com o John Textor, inclusive ele vetou a vinda do Andreu, insatisfeito com os atrasos do Botafogo, ofereceu o Danilo ao Palmeiras e ofereceu o Danilo ao Flamengo. E o Palmeiras teve interesse. E aí o Bertolucci estava esquematizando tudo para ir na justiça e tirar o Danilo do Botafogo. Tá bom? O Botafogo foi e pagou um mês. Danilo não quer sair do Botafogo nesse momento. Ele quer ficar no Botafogo. Tá? A questão é que o empresário quis tirar ele do clube. Não conseguiu. Mesmo empresário do Neto, tá bom?
O Neto, ele não quer tirar do Botafogo, né? Porque ele sabe que o salário que o Neto ganha no Botafogo, ele não vai conseguir em outro clube. Mas vamos lá. Dá para criticar o empresário? Difícil, né? Difícil criticar o empresário nessa questão. Porque o Botafogo fez um compromisso e não honrou o seu compromisso. Porém, a notícia vinda do Gentili é que o Botafogo vai pagar tudo e financeiramente o Botafogo não terá mais esses problemas. Vamos acreditar que isso vai acontecer. Tá bom? O Danilo está focado no Botafogo. A promessa do dinheiro do David Ricardo caindo nas contas do Alvinegro sendo repassado para quitar tudo que está atrasado. Vida nova, tivemos outras vendas. Essas vendas serão para pagar os salários dos próximos meses. Vamos torcer para que o aporte financeiro aconteça. Tá? Mas é uma excelente notícia. Danilo não sairá do Botafogo. Agora, Bertolucci, se quiser tirar o Danilo do Botafogo, que venha com uma proposta de 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, quem sabe o Botafogo não conversa. Mas a grande notícia: Botafogo e Barbosa chegam a acordo por renovação de contrato. Alvinegro vai assinar a extensão do contrato por mais 3 anos até o fim de 2029. Botafogo e Barbosa chegaram a um acordo para a renovação do contrato do zagueiro. Um dos líderes do elenco alvinegro, o jogador vai estender o contrato por mais 3 anos. Dessa forma, o vínculo entre as partes será válido até o fim de 2029. As conversas chegaram a emperrar devido a uma discordância sobre valorização salarial, mas obstáculos finais foram superados nesta sexta. A notícia foi publicada inicialmente pelo Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Alexander Barbosa, de 31 anos, chegou ao Botafogo em janeiro de 2024 sem custos. Em 2 anos como jogador, ele fez 100 jogos, marcou 3 gols, campeão da Taça Rio, Libertadores e Brasileirão. Tá? Deixa eu trazer mais uma pequena informação em relação a isso. O Barbosa abriu mão desse grande aumento salarial. Tá? O Barbosa ganha X. Os empresários do Barbosa queriam Y. Ficou no meio termo. A vontade do Barbosa de permanecer no Botafogo falou mais alto. Mas também tem aquela situação, né? Será que a renovação no Barbosa indica que as coisas podem melhorar no Botafogo? Porque ele mesmo falou na coletiva de quarta-feira que ele quer renovar, mas ele precisa ter garantias que o Botafogo vai superar esses momentos de incerteza. Não sei, mas Barbosa estará com o Botafogo até 2029, quer dizer, pelo menos em contrato, correto? Uma excelente notícia, né, gente? Pessoal, vamos falar muito mais do Botafogo de Futebol e Regatas a partir das 18h45 aqui no canal do Anderson Mota. Chama geral para cá, beleza? Espero todos vocês. Antes de sair, deixa o teu like, deixa a tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e fui! Valeu, galera! Tamo junto pra cima deles, fogão, que venham as boas notícias. Valeu!